A paz de Cristo. Seja muito bem-vindo ao canal Arnaldo Balbino. Você já parou para pensar como uma decisão tomada diante de Deus pode mudar completamente o rumo da história? No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos relatos mais profundos da Bíblia, uma história que atravessa séculos, confirmada pelas Escrituras, iluminada pela arqueologia e que ainda fala diretamente conosco hoje. Estamos falando do Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e a igreja nasceu em poder. Após a ressurreição, Jesus permaneceu com os discípulos por 40 dias, ensinando sobre o reino de Deus e preparando-os para a missão. Ele ordenou que não se afastassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, já anunciada pelos profetas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1 versículo 8. Essa espera não foi passiva, os discípulos perseveravam em oração, estavam unidos e obedientes à palavra de Jesus. A promessa não veio por pressa, mas por dependência e submissão. O batismo com o Espírito Santo não é a conversão em si, mas uma experiência espiritual posterior para a capacitação. É o revestimento de poder do alto para testemunhar de Cristo, viver em santidade e cumprir a missão. João Batista já havia anunciado, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, Mateus capítulo 3 versículo 11. O profeta Joel predisse, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, Joel capítulo 2 versículo 28. No Pentecostes, essa promessa se cumpriu, inaugurando uma nova era para a igreja. Mas afinal, o que era a festa de Pentecostes? Pentecostes significa 50º dia e era uma das 3 grandes festas judaicas de peregrinação, celebrada 50 dias após a Páscoa. Originalmente, era uma festa agrícola, conhecida como Festa das Semanas, Shavuot, em que os judeus agradeciam a Deus pela colheita do trigo e apresentavam ofertas das primícias, Levítico capítulo 23 versículos 15 ao 21. Com o tempo, passou também a ser associada à entrega da lei no Monte Sinai, lembrando a aliança de Deus com Israel. Por isso, no primeiro século, Jerusalém ficava repleta de peregrinos vindos de várias partes do mundo para celebrar essa festa. Flávio Joséfo, historiador judeu, descreve Jerusalém como uma cidade cosmopolita, cheia de peregrinos nas grandes celebrações. Foi nesse contexto que o Espírito Santo desceu. Cerca de 120 discípulos estavam reunidos em oração quando, de repente, veio um som como de um vento impetuoso, enchendo toda a casa. Línguas repartidas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, passando a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia. Atos capítulo 2 versículos 1 ao 4. Pessoas de várias nações ouviram o Evangelho em sua própria língua, um sinal poderoso de que a mensagem de Cristo não estava limitada a uma cultura ou povo, mas destinada a todas as nações. Os sinais do batismo com o Espírito Santo foram claros: plenitude espiritual, ousadia e fervor, falar em línguas como sinal inicial visível, coragem para pregar como Pedro, que antes temeroso agora confronta multidões, convicção profunda do pecado, da justiça e do juízo, alegria espiritual e liberdade no louvor. Era a capacitação sobrenatural para testemunhar. O impacto foi imediato. A pregação de Pedro resultou em 3.000 convertidos em um único dia. Atos capítulo 2 versículo 41. A igreja passou a viver na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2 versículo 42. Sinais e milagres acompanhavam os apóstolos, e a unidade e o poder espiritual atraíam o povo. O crescimento não era apenas numérico, mas espiritual e missionário. Pentecostes ensina que obediência precede o poder, unidade precede o avivamento e o Espírito Santo precede a expansão da igreja. Não há crescimento saudável sem vida no Espírito, poder espiritual e dependência total de Deus. A promessa continua válida: em quem espera, obedece e busca é revestido de poder para transformar o mundo. Pentecostes marca o nascimento da igreja cheia do Espírito, mostrando que a missão de Cristo só pode ser cumprida com o poder do Espírito Santo. Essa história revela que nossa fé precisa ser vivida em dependência total de Deus. Como temos reagido quando Deus nos chama a confiar? Estamos ouvindo a voz do Espírito ou repetindo erros do passado? O mesmo Espírito que desceu em Jerusalém continua disponível para transformar vidas hoje. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, compartilhe e participe nos comentários.
E não se esqueça de se inscrever no canal Arnaldo Balbino para não perder os próximos vídeos. Que Deus te abençoe.